O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou hoje o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, criado originalmente no ano de 2007, no segundo mandato de Lula, e com uma segunda versão na gestão de Dilma Rousseff, que não deu certo. O programa acumula obras paradas pelo Brasil. Vamos conversar com o André Anelli, que tem mais detalhes lá na capital federal. André, com a informação que temos agora de insistir nesse modelo que tem uma série de problemas, o governo está esperando que o PAC é que vai ser o indutor da retomada econômica brasileira agora no segundo semestre? Bem-vindo. É isso mesmo, né, Piotr? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. E tudo isso sem dar a garantia de que as obras serão concluídas. Inclusive, hoje, o presidente Lula cobrou dos ministros o cumprimento das obras anunciadas no relançamento do PAC. Cerca de 30% das benfeitorias anunciadas hoje são das edições 1 e 2 do PAC, nas gestões Lula e Dilma. São cerca de 5.300 obras herdadas sem conclusão que ficaram inacabadas pelo caminho. Quase 2.700 estão totalmente paradas. O governo vai precisar investir quase 44 bilhões de reais só para terminar os empreendimentos dos pacotes passados. Durante o discurso do lançamento do novo PAC, Lula fez uma sinalização de que pode haver descontrole das contas públicas porque não vai deixar o que ele chamou de austeridade fiscal atrapalhar a conclusão das obras. Assumimos um compromisso moral nesse novo PAC de retomar a construção de milhares de obras, não deixar mais que a falta de gestão ou a austeridade fiscal quase obsessiva interrompa pela metade os anseios mais justos da nossa população. A expectativa do governo é atingir a cifra de 1 trilhão e 700 bilhões de reais até 2026. Entre as fontes de recursos estão financiamento de bancos públicos e PPPs, as chamadas parcerias público-privadas, além de investimentos de estatais como a Petrobras. A empresa, inclusive, acabou sendo alvo de investigação durante uma das edições do PAC, no caso da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. A Justiça Federal condenou o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, por fazer parte de organização criminosa e por lavagem de dinheiro. Os crimes seriam ligados a desvios de recursos da construção da refinaria. Portanto, o governo federal relançando hoje o PAC, que no passado, né, Piotr, esteve aí envolvido, afogado em polêmicas, principalmente envolvendo o discurso, o desvio de recursos. Piotr. Muito obrigado, André. Está aí, portanto, o lançamento desse novo PAC com uma série de problemas acumulados ao longo do tempo. O PAC foi, na verdade, muito mais uma obra de marketing do que propriamente retomada do crescimento, porque, de novo, se baseia em investimento público. Hoje o país tem um problema muito claro, o governo está gastando muito mais do que arrecada e se depender de investimento público, você tem um problema muito maior. Resolveu-se isso na gestão passada com a abertura de mercado, você trazer exatamente o investidor para o investidor privado para obras públicas, ou seja, com todas as possibilidades de você ter tanto esse apoio misto, essa parceria, né, entre governo e iniciativa privada. Mas o governo volta a insistir na história do PAC com todos os problemas. Óbvio que é preciso aguardar. O Zé Maria já está conosco? Tá, antes de eu trazer o Zé Maria, deixa eu só mostrar um dado econômico sobre a inflação e depois sobre dois desafios que o governo tem muito além do PAC. Aliás, o PAC vai depender muito disso também. Vamos dar uma olhadinha primeiramente na inflação. Olha, saiu hoje a inflação oficial, o IPCA, a inflação deste mês agora de julho, medida pelo IBGE. 0,12% é acima do que previa o mercado, ou seja, até porque em junho tinha havido uma pequena deflação de 0,08%, ou seja, próximo da estabilidade, mas ainda assim um número negativo. Em julho de 2022, no governo passado, onde houve corte de impostos sobre os combustíveis, sobretudo, você teve, na verdade, 3 meses de deflação, tanto que julho foi de 0,68% a deflação. Dá uma olhadinha, julho, no governo Lula, 0,12% de inflação. Julho de 2022... governo Bolsonaro, deflação de 0,68%. E é importante notar como que o ano passado é que está garantindo esse índice de inflação
mais baixo, que permitiu, inclusive, a decisão do Comitê de Política Monetária de cortar meio ponto percentual da taxa básica de juros, a taxa Selic. O acumulado do ano está em 2,99%. Isso quer dizer janeiro a julho deste ano, inteiramente governo Lula. Se a gente pegar os 12 meses, você tem 5 meses do governo Bolsonaro. É um ponto a mais, 3,99%. Ou seja, quem está contribuindo, você está trazendo só um ponto de inflação do ano passado, dos 5 meses do ano passado. E acrescentou outros 3 só nesse atual governo. Ou seja, você não tem um comportamento realmente seguro de que a inflação vai continuar em queda. Até porque você já teve uma pressão. Sabe o que pressionou aqui a inflação? O setor de transportes subiu 1,5%, eu tenho aqui 1,5%, com uma alta importante da gasolina de 4,75%. Importante dizer que a gente trazia essa informação dias atrás aqui, que a Petrobras está segurando os preços, segundo a gente, olhando para a comparação que faz exatamente o setor de importação de petróleos, da Associação Brasileira de Importação de Combustíveis, né, a ABICOM. A Petrobras não está repassando os preços do mercado internacional e aí você já tem uma pressão que a Petrobras está segurando o preço para tentar segurar a inflação. Mesmo assim, houve essa alta. Esse negócio de usar a Petrobras para segurar a inflação, para ter uma narrativa mais positiva para o governo, não deu certo no passado, não vai dar certo agora. E isso é muito complicado, que gera uma conta lá na frente para quem pagar? Os brasileiros. Bom, esse é o dado de inflação. Agora vamos dar uma olhadinha, porque além dessa inflação, o governo precisa retomar a economia. Está apostando nessa nova versão do PAC que o André Anelli nos trouxe. Mas vamos pegar 2 dados que nós trouxemos recentemente aqui. Esses são os desafios que o governo pode mexer e parece não estar se mexendo para resolver. Primeiramente, que o investimento direto caiu agora no primeiro semestre com o governo Lula em comparação ao primeiro semestre do governo Bolsonaro. Era de 43 bilhões no primeiro semestre do governo Bolsonaro, 43 bilhões e 100 milhões de dólares, e caiu agora para 31 bilhões. Para você ter uma ideia, é uma queda de 26,7%, é menos 11 bilhões. Ou seja, o investidor externo não olhou, não está confiante, até porque nós temos insegurança jurídica e um governo que tem questões fiscais muito mal resolvidas, que ainda acha que gastar mais vale a pena, num momento em que o país precisa, obviamente, ter responsabilidade fiscal. Isso afasta o investidor externo, insegurança jurídica e um governo com problemas fiscais. Tanto é que agora no primeiro semestre a gente tem essa situação fiscal. Vamos para outra tela agora, por gentileza. Esse é o dado aqui, um rombo bilionário nas contas públicas neste primeiro semestre. Para se ter uma ideia, o déficit comparado, obviamente, ao mesmo semestre do ano passado, foi de 41 bilhões, ou seja, o governo gastou 41 bilhões a mais do que arrecadou. Detalhe, as receitas caíram 6,2%? Sim, caíram, mas dá uma olhadinha o quanto subiram as despesas, 5,1%. O que todo mundo faz na sua casa, o que a dona de casa faz na sua casa, quando aperta o orçamento, que é segurar os gastos, nada disso o governo faz. O governo, sim, perdeu receita, como boa parte dos brasileiros também perdeu receita, seja por causa da pandemia, do momento econômico, você vai lá, você aperta o orçamento, todo mundo faz isso. Isso é de conhecimento amplo, geral e restrito, né? É uma lógica que a dona de casa sabe aplicar. O que faz o governo? Aumenta a despesa. A dona de casa não aumenta a despesa, ela segura. Não, o governo foi lá e aumenta e gerou exatamente esse déficit. E pior, o governo ainda continua com esse discurso de gastar mais do que arrecada, ou seja, de ter uma expansão dos gastos públicos em vez de responsabilidade fiscal. Com todo esse cenário, só o PAC não vai resolver para retomar a economia. E pior, o governo aumenta gastos e com isso ele precisa ou emprestar no mercado, o que faz com que o juro que você paga do seu empréstimo, que você vai ter a concorrência do governo, fique mais alto, né? Porque os bancos vão preferir emprestar para o governo do que para você, né? Com o governo se negocia em algum momento, com você ele pode achar que você não vai pagar, então ele aumenta o que se chama do risco, né? Então o risco quer dizer mais taxa de juro. E pior do que isso, se o governo está fazendo isso, ele vai querer aumentar mais imposto. Aumentar mais imposto, você afasta investimento, você afasta a iniciativa das pessoas de fazerem novos negócios. Com isso, você repassa mais dinheiro para um governo que se mostra ineficiente na gestão pública, que não traz ideias novas para atrair, muito pelo contrário, está afastando o investidor e com isso você não tem retomada econômica. É a retomada econômica que traria a arrecadação mais saudável que a economia pode proporcionar, que é com crescimento econômico. Se está crescendo, está gerando emprego, todo mundo está ganhando, inclusive o governo, e de forma saudável, sustentável. Com aumento de imposto, na verdade, você aniquila o pagador de impostos, o cidadão, o investidor.
e o governo quer ficar, digamos, mais rico. Só que isso não é sustentável no longo prazo, para pagar umas contas que ele está fazendo a cada vez mais. Isso é muito claro, tá? Essa é a situação mais grave. Não tem PAC que resolva essa situação. Vamos lá, Zé Maria Trindade, seja bem-vindo. O PAC vai ser a solução para todos os problemas do governo brasileiro, do governo Lula, porque ele mesmo criou condições muito ruins nesse primeiro semestre. Zé, seja bem-vindo. E confessa, Piotr, que o governo esteve parado até agora, né? Vamos ver daqui para frente. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, Piotr, o PAC não é exatamente um projeto de governo, mas uma estratégia de campanha, ou seja, uma propaganda considerada enganosa. Em 2007, o então presidente da República, Lula, né, lançou o PAC como uma forma ali de inflar a candidatura da então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Lá, Lula chamou a Dilma de mãe do PAC. Uma promessa muito grande de investimentos aí na casa de 14 milhões de reais imediatamente. Mas, na verdade, o PAC é um projeto, segundo lançado em 2007, agora repetido, a médio e longo prazo. E hoje, esta soma fantástica de quase 2 trilhões de reais vai além de investimentos públicos e prevê investimentos em estatais, investimentos através de concessões e principalmente através da iniciativa privada. Como lá em 2007, Piotr, as obras não andaram. Tanto é assim que hoje o Tribunal de Contas da União aponta que existem 14 mil obras paralisadas. No governo Castelo Branco, me disse um ministro que participou da reunião, para ser mais exato, Carlos Chagas, que era o porta-voz do governo, ele chegou na reunião ministerial e disse: esse governo está tão ruim que até eu tenho vontade de falar mal dele. Foi mais ou menos o que disse Lula. Até hoje ele não governou. A desculpa, segundo ele, é que está fazendo reparos na casa. E a partir de agora, começa o governo, 8 meses depois. E o PAC, essa promessa de trilhões, na verdade, é uma enganação, porque não traz nada de novo e são projetos antigos. Não há no Brasil quem não conheça uma obra prometida pelo PAC de 2007 e que tenha levado em frente e que tenha ficado paralisada. 14 mil obras mostram exatamente isso. Então, é uma promessa e uma estratégia de campanha, uma estratégia de marketing, muito mais do que projeto e programa de governo. Zé, obrigado. 14 mil esqueletos de obra. No governo passado, o então ministro Tarcísio de Freitas era criticado pelos petistas porque estava tocando as obras que tinham sido paradas lá pelo governo Dilma Rousseff e pelo governo Lula, ou seja, obras inacabadas. E aqui o governo vai lançar agora uma nova ideia de um novo PAC, o que mostra pela história do petismo no governo que tudo vai dar errado novamente, o que é muito ruim. O país não suporta mais erros e, obviamente, não ter a economia retomada como se espera, sem contar com todos esses problemas fiscais que o governo faz. E o próprio presidente disse que ficou 7, 8 meses aí sem governar, porque estava fazendo reparos. Reparos em quê? Enfim.